Falar um pouquinho a respeito do Atlético Paranaense, o Atlético Paranaense que também passou de fase na Copa do Brasil ao vencer a equipe do Tubarão por 5-4. 5-4, deixa eu deixar bem claro, 5-4 foi no jogo, não foi decisão por pênalti, foi no jogo, 5-4. E no segundo tempo, né? No segundo tempo, 50 minutos. Mas quem tem as informações do Atlético é o Eduardo Deste, chega mais do... Forte abraço para você, para os nossos comentaristas e aquele abraço especial para o telespectador que está conosco curtindo o placar Transamérica. O Atlético Paranaense teve uma semana de muitas emoções. Jogou pela Copa do Brasil na Arena contra o Tubarão. Foram 4 viradas, 9 gols, placar de 5-4 que carimbou o passaporte da equipe rubro-negra para a próxima fase da competição nacional. Agora, os comandados do técnico Fernando Diniz passam a pensar na equipe do Ceará, próximo desafio do time rubro-negro dentro da Copa do Brasil na próxima quarta-feira, jogando na Arena, contando com o apoio do torcedor atleticano. Agora, algumas questões vão pontuando a semana do técnico Fernando Diniz. A torcida pede a presença de Felipe Gedós, a quebra dos 3 zagueiros, ou talvez até a entrada de Esteban Pavés. Lúcio Gonzalez foi o escolhido na última partida contra o Tubarão, e de quebra o torcedor também já perde a paciência com o atacante Ribamar, exigindo assim a escalação de Bergson, que foi bem contra o Tubarão, inclusive marcou o seu gol. São situações técnicas que o comando atleticano vai visualizando e, é claro, pode até vislumbrar alguma mudança o Fernando Diniz em relação à equipe que jogou e venceu o Tubarão. Vamos aguardar. O Atlético volta a campo pela Copa do Brasil contra o Ceará e a perspectiva é de mudanças em relação à formação rubro-negra. Assim sendo, eu retorno com você aí nos estúdios do Placar Transamérica. Valeu, Eduardo Deste, trazendo as informações do Atlético, e vou começar agora com o Henrique, falando a respeito do Atlético. É claro que a vitória, a passagem de fase na Copa do Brasil, fantástico, maravilhoso, a torcida saiu toda feliz porque conseguiu essa vitória, e foi uma vitória épica contra o grande Tubarão. É decepcionante, né, Henrique? Tudo bem que a vitória é importante, mas agora sofrer para ganhar do Tubarão é de chorar, né? Com certeza, com todo respeito à equipe do Tubarão, mas é uma equipe que ela não está bem classificada no Campeonato Catarinense, ela não vem fazendo uma boa campanha. Apresentou um futebol interessante contra a equipe do Atlético, mas o Atlético é muito mais time que a equipe do Tubarão. Tem jogadores com muito mais qualidade, com muito mais classificação, e tem um passe melhor, tem uma finalização melhor. Então o Atlético ficou devendo muito, na verdade, porque se você for ver que até os 45 do segundo tempo o Atlético estava perdendo o jogo por 4-3, é decepcionante. Para uma equipe que fez investimentos esse ano, que reformulou todo o departamento de futebol, o Atlético tem que render mais, tem que buscar mais. E a dúvida que fica para o torcedor do atleticano, e até para a gente que estava comentando sobre o jogo, é por que o Gedós não entra antes. O Gedós, ele sempre entra faltando 5, 10 minutos para acabar o jogo. Não que ele jogue um tempo inteiro, mas por que ele não está entrando antes? É um jogador que entrou e decidiu. Então, essa que fica a pergunta aí pro treinador do Atlético, pro Fernando Diniz. Indo agora pro Nelson aqui, que justamente até o que eu falei daí, talvez a torcida atleticana, você é contra o Atlético? Não sou contra o Atlético, pelo contrário, torço para o Atlético também, assim como torço para o Curitiba, Paraná, Londrina, Operário, enfim, torço para todas as equipes paranaenses. Só que uma equipe que ficou praticamente 2 meses se preparando, a equipe principal, a equipe titular, aí vai enfrentar o Tubarão. Me toma 3 gols de cabeça, Nelson. É de chorar, né, Nelson? Com 11 jogadores do Atlético dentro da grande área. Agora, olha só, gente, o cara sobe sozinho. Não, é verdade. Agora, eu te pergunto uma coisa. Regrediu no sistema defensivo, que era o forte do Atlético. Progrediu no ataque. Fez 5 gols em 50 minutos, que beleza, hein? Agora, tem coisa. Você se lembra uma vez que o Carpegiani colocou o Jorjão de centroavante no Pinheirão pelo Curitiba? Ninguém entendeu por que ele fez aquilo. Eu procurei entender. Achei que ele queria explorar a altura do Jorjão no sistema ofensivo para levantarem uma bola e cabecear. É que eu tento imaginar hoje por que o Fernando Diniz colocou o Lúcio lá atrás na defesa. Eu acho que ele tomou 3 gols de cabeça. Eu vou botar um cara um pouco mais alto para ver se ele lá atrás
ele defende de cabeça. Mas não, se você for olhar, a estatura dos zagueiros do Atlético é alta, eles não são zagueiros baixos. Mas eles estavam pesadinhos, eu acho que é isso. Aí ele botou o Lúcio, que tem um corpo mais, né, adequado para subir melhor na cadeira. Quer dizer, eu não entendo, gente. Olha, eu queria sinceramente entender o porquê tem coisa no futebol que nem Freud explica, sabe? Pois é, agora, você que acompanhou esse jogo também, o que explica essa... porque contra o Caxias também, que a gente observou que o Fernando Diniz jogou com 3 zagueiros e tal, adiantou mais, a equipe joga mais no campo adversário e tal, só que ele acabou ficando muito exposto. Já contra o Caxias a gente sentiu isso aí. E agora, contra o Tubarão jogando em casa, também o que acontece que a defesa fica tão exposta e às vezes até jogando com 3 zagueiros? Contra o Tubarão, a defesa ficou muito exposta. Se você pegar já o jogo lá de trás contra o Caxias, a defesa até que se comportou bem. Você vê de um jogo para outro como muda a temperatura, né? Não sei se era o fator de estar jogando em casa, porque a torcida também estava cobrando. Como o Henrique falou, o Tubarão não é um time de expressão, né? Um time que está em 8º colocado, se não me falha, no Campeonato Catarinense. Colocado no Campeonato Catarinense. Está lá embaixo do campeonato. Só que o que acontece? A defesa do Atlético, qualquer um que batia na porta entrava, porque estava brincadeira. Todos os jogadores altos, eu só não entendi o Wanderson cobrindo o Jonas. Porque quando o Jonas subia, o Wanderson descia para cobrir a ala dele. Quer dizer, se o cara é lateral, tem que ser lateral. Não adianta você colocar um zagueiro lá que não vai resolver. Se você pegar uma jogada que o Tubarão fez, o jogador deu um come, o Thiago Heleno, que ele está sentado até agora no chão. E ainda entrava tabelando na zaga do Atlético. Então, o Fernando Diniz vai ter que ter muito trabalho para arrumar a zaga. Que nem o Nelson falou, o ponto alto era a zaga, que tomava poucos gols. E de repente tomar 4 gols numa partida, mas só que, na minha opinião, tem uma explicação. Essa é a minha opinião, não sei se vocês vão concordar comigo. Faltou o Pavês na cobertura, né? O Pavês dava assistência na frente da zaga. E o Pavês não vem jogando. Agora eu também não sei porque o Pavês não vem jogando. Era o melhor jogador que o Atlético tinha, tipo como um volante, né? Mas o Pavês, ele tem uma contenção bem melhor. Ele nessa partida já ele não jogou. Então o Fernando Diniz vai ter muita para arrumar o time até a semana que vem, que é o jogo, dia 28, se não me falha a memória. Isso. E vai pegar o Ceará, que é muito mais time, muito mais que está na Série A do campeonato. Inclusive, quem gosta do Douglas Coutinho pode ir lá ver. O Douglas Coutinho joga no Ceará. Pedro Quem também. O Pedro Quem o Pedro Quem já faz mais tempinho que está lá, né? Mas o Magno Alves também. Recuerdo de Ipacaraí. Então vamos ter aí a recordação de jogadores que passaram por aqui, tiveram assim um lampejo, mas ao mesmo tempo agora a estrela do Diniz é forte, né? Porque digo assim, ele chamou o Pablo, esquecemos de comentar isso. Aí a torcida começou a vaiar, aí você vê se o treinador é bom ou não. Se eu chamei o jogador, eu vou colocar. Meu modo de pensar. Aí quando a torcida começou a xingar ele, bater palma para ele, G2, ele se acalmou e não. Daí depois ele ficou meia hora, deu aquele migué, conversando com o Pablo, que ia colocar o Pablo. Vai lá pro banco que eu vou chamar o G2. Aí chamou o G2 para não ficar feio para ele. Porque ele ia queimar o filme, né? Nós temos um conteúdo de experiência de futebol. Não adianta o cara querer fazer na orelha do jogador que ia colocar ele, porque não ia. Não, pô, olha, honestamente eu também ali falei, não, mas peraí, o Pablo, um G2 no banco. E perdendo o jogo ainda. Pois é, agora, Nelson, você também que acompanha, inclusive o Nelson acompanhou lá pela Rádio Cap por muito tempo, agora está na Rádio Iguaçu também, então acompanhou mais de perto até a equipe do Atlético. Eu quero saber o seguinte, o que acontece com o G2, porque o G2, em todas as partidas, até o Henrique falou isso aí no comentário inicial dele, em todas as partidas, você espera que o G2 entre, porque pela qualidade da bola parada, pela movimentação que ele tem, pelo arremate que ele tem também de fora da área, que é um arremate forte e certeiro. Então é um jogador que ele decide uma partida, em determinados momentos ele decide. Só que desde a época do Paulo Autuori, Eduardo Batista, Fabiano Soares, tá certo que o G2 tinha problemas extracampo, etc. Então deram uma geladeira nele. Mas daí na sequência, quando o G2 já se recuperou, continuaram dando a geladeira no G2. E agora, quando a torcida pede ou quando a coisa desespera, aí bota o G2. O G2 vai lá e resolve a parada. No próximo jogo, eu te garanto o seguinte, o G2 continua no banco. O que acontece com o G2? Olha, o que acontece é o seguinte, e além de todas essas qualidades que você citou, o G2 tem uma visão de jogo extraordinária. Impressionante. Né? Agora, veja, pela entrevista que ele deu depois do jogo,
eu acredito que o G2 está acertando a vida dele. Porque ele, inclusive, pronunciou-se falando sobre até o apoio que ele está tendo da esposa dele. Então, significa dizer que o G2 entrou nos eixos, está entrando nos eixos e o Atlético vai ganhar com isso. Vai ganhar? É favor? Não, porque o Atlético acreditou e investiu nele. Ele, sem sombra de dúvida, é um dos grandes valores dessa equipe atleticana. O Atlético vai ganhar. Agora, o G2 vai ganhar muito mais, porque com a cabeça no lugar, pensando só no futebol, jogando só o futebol e pensando na valorização dele perante o torcedor e principalmente perante a sua família, o Atlético vai ganhar e ele também vai ganhar muito com isso. E é um atleta novo, né, Nelson? Exatamente. 23, 24 então, anos, é um atleta que tem um futuro enorme pela frente ainda, se jogar futebol, se concentrar no futebol, a bola que ele joga, e esse, como dizia o velho Diniz, vai andar muito de avião. É exatamente isso. E agora, outro que eu também acho que vai andar muito de avião daqui para frente vai ser o Bergson, porque o Fernando Diniz tentou com o Ribamar já por 2 vezes, só que o Ribamar, não sei se é uma fase danada que ele está passando, e o Bergson entrou e já mostrou, não, peraí, isso aqui é comigo mesmo, né, Henrique? Com certeza, Silas. O Ribamar é um jogador que ele tem qualidade, ele ajudou o Atlético no ano passado, mas assim, é um jogador que, pelo menos nesse começo de campeonato, ele não está mostrando muito seu futebol, ele perdeu diversas chances de gol. Inclusive, acho que um dos motivos que o Atlético levou tanto sufoco é porque o Atlético perdeu muito gol. O Atlético criou muitas chances de gol e, claro, parou no goleiro do Tubarão, mas assim, pecou muito na finalização. Não pode perder os gols que acabou perdendo, porque poderia ter fazido falta. Poderia ter mudado completamente o rumo do jogo. Então, o Bergson entrou muito bem na partida, no lugar do Ribamar. Tem um arremate muito bom de pé na esquerda, inclusive ele fez um gol, contribuiu para outro que ele finalizou e o Matheus Rossetto chegou pegando rebote. E participou ativamente do jogo, coisa que o Ribamar não conseguiu exercer durante o tempo que ele estava em campo. Então, com certeza, o Bergson pode ser uma cara nova aí na equipe do Atlético durante esses próximos jogos aí na sequência. E tem um detalhe, ele participou do gol do G2, porque se fosse o Ribamar naquela bola, ele ia chutar para o gol. Ele viu a entrada do G2, ele tocou para o lado, e aí o G2 deu aquele canhão, né? Ali acertou, porque ele tem essa qualidade, mas a inteligência, a visão também do Bergson dentro de campo. Tocou para o G2 para ele arrematar e fazer o gol da vitória. Né? E tá aí, então, o Atlético, que esse jogo contra o Tubarão seja um jogo de aprendizado, né? Porque, claro, estamos aqui valorizando, sim, a passagem do Atlético de fase. Mas só que o Atlético ele deveria passar com muito mais facilidade, e o Atlético não é uma equipe para tomar 4 gols, 3 gols de cabeça de uma equipe que está na zona de rebaixamento do Campeonato Catarinense, uma equipe que não está disputando série nenhuma. Como já foi falado aqui, não estamos aqui menosprezando a equipe do Tubarão em hipótese alguma. Valorizamos, é um time de futebol, são pessoas que estão trabalhando, estão lutando e vieram aqui com o propósito de fazer o melhor possível. Mas só que pela estrutura do Atlético, pela história do Atlético, pelo elenco do Atlético, o Atlético ele tem que apresentar um futebol muito melhor, e agora vai pegar o Ceará, na próxima quarta-feira vai pegar o Ceará, já é uma equipe mais qualificada, então por isso que a gente fica meio preocupado em relação ao Atlético, porque daqui para frente começa a pegar equipes mais qualificadas e na sequência vai ter Campeonato Brasileiro, vai ter Sul-Americana, vai exigir muito mais. Então o que a gente espera é que esse jogo seja um jogo de aprendizado, para que o Fernando Diniz possa corrigir todas as falhas e que o Atlético possa ter um futuro melhor, porque também a torcida atleticana merece que o Atlético apresente um futebol melhor e traga mais alegrias para a sua torcida. Agora, outra equipe...